Mais atualizações sobre a venda da SAF do Vasco da Gama, até porque Marcos Faria Lamáquia, junto com a diretoria do Vasco, estão cada vez mais avançando e a confirmação da venda está prestes a acontecer. E dessa vez o presidente do Flamengo, BAP, vai ter que chorar, até porque a CBF não enxerga conflito de interesse entre o Lamáquia comprar a SAF do Vasco, Leila Pereira, Palmeiras e tudo mais. E o atacante Ryan, cria da base do Vasco da Gama, foi testado no último treino da seleção brasileira como titular e pode ser titular na partida de sexta-feira contra o Haiti pela Copa do Mundo. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo, pessoal, a 500 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, que é sempre muito importante. Estamos perto de bater a marca aqui, ó, de 41 mil inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá, porque temos atualizações sobre a venda da SAF do Vasco da Gama para Marcos Faria Lamáquia. O NT Vascaínos, na noite de ontem, trouxe atualizações pra gente, e eu tô vindo aqui pra trazer pra vocês. Então vamos lá, exclusivo, mais detalhes da proposta de Marcos Lamáquia pela Vasco SAF. O NT Vascaínos teve acesso a novos números que fazem parte do projeto apresentado para a aquisição da Vasco SAF. Então vamos dizer, isso aqui provavelmente vai estar no contrato que está sendo fechado entre a diretoria do Vasco e o Marcos Faria Lamáquia. 500 milhões de reais em aportes na SAF vascaína, o investimento mínimo previsto é de 500 milhões de reais, o mínimo que ele vai investir, tá? Dividindo em 5 parcelas de 100 milhões de reais ao longo de 5 anos. No entanto, a proposta permite que o investidor, que o Lamáquia, realize aportes superiores ao valor mínimo previsto. Então quer dizer, se o Lamáquia vê a necessidade de investir mais dinheiro, mais do que 500 milhões de reais, ele pode investir. Isso também está no contrato, tá? Pode acontecer. Por exemplo, em vez de 5 parcelas de 100 milhões de reais, o investidor poderia aportar o dobro, 200 milhões de reais no primeiro pagamento e mais 3 parcelas de 100 milhões. Então vamos se dizer, o Vasco da Gama hoje está numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Vamos se dizer que o Lamáquia compre a SAF do Vasco agora. O Lamáquia ele pode investir 200 milhões de reais em contratações, em reforços nessa janela de transferências que está vindo aí, né? E aí depois, nos próximos anos, investir ali 100 milhões, né, nas janelas do Vasco. Isso pode acontecer também. Não precisa ser 100 milhões de reais a cada ano que passa. Mantendo o compromisso mínimo, obviamente, estabelecido no acordo. Ele vai ter que investir ali 500 milhões de reais de qualquer maneira. Lembrando, isso é um dinheiro do investidor, tá? Ainda tem um dinheiro do clube, a receita que o Vasco da Gama gera e tudo mais. Assim, os 500 milhões de reais representam o piso do investimento e não um teto para os aportes na SAF. Foi o que eu falei para vocês. É o mínimo que o Lamáquia possa investir na SAF do Vasco, mas ele pode investir muito mais. 750 milhões de reais para a cobertura do fluxo de caixa. A proposta prevê a disponibilização de 750 milhões de reais ao longo dos 3 primeiros anos de gestão, sendo 250 milhões de reais por temporada, tá? Então, importante para o fluxo de caixa do Vasco da Gama. Na prática, como que isso acontece? Esse dinheiro, pessoal, ele funciona como uma garantia financeira, tá? Para o dia a dia do Vasco da Gama. Caso as receitas do Vasco não sejam suficientes, tá, para cobrir despesas como salário de jogadores, de funcionários, contratações, né, reforços, premiações, fornecedores e tudo mais, tudo que está gerindo ali dentro do Vasco, né, receitas que o Vasco tem, e demais compromissos operacionais, o investidor, o Lamáquia, ele pode fazer os aportes necessários para poder manter as contas do Vasco em dia. Então quer dizer, se o Vasco da Gama não está conseguindo pagar as suas contas com as receitas que ele tem hoje, de Nike, patrocinador, enfim, né, as receitas que o Vasco tem por mês,
se essas receitas não tá conseguindo, que o Vasco não consegue manter em dia as coisas, salários e tudo mais, o Lamach, ele pode ajudar a completar, vamos dizer, né, essas receitas do Vasco da Gama, para o Vasco não ficar devendo, ter dívidas e tudo mais. Em outras palavras, o Vasco teria uma reserva financeira de até 250 milhões de reais por ano, tá, para poder garantir o funcionamento da operação e evitar problemas de caixa durante o processo de reestruturação. Então, o Vasco da Gama não vai ter problemas de caixa enquanto esteja aí com o Lamach, né? Porque vai ter essa garantia aí de 250 milhões de reais. Vamos se dizer que o mês do Vasco ele finalizou, o Vasco vai ter que pagar de despesa 30 milhões de reais. Tá faltando ali, o Vasco tem 25 milhões de reais, não tem os 5. O Lamach pode ir lá e tacar esses 5 milhões de reais que tá faltando. É basicamente isso, para você meio que entender como que funciona. Fundo perdido. Um dos pontos considerados mais importantes, tá, do projeto é o modelo de investimento conhecido como fundo perdido. Na prática, pessoal, caso o Vasco da Gama precise de mais recursos além do que já foi aportado pelo Lamach, vamos dizer, abre aspas, né, parcelas obrigatórias, né, abre parênteses, para investir em elenco, infraestrutura, né, CT, categorias de base ou outras áreas estratégicas, o investidor poderá realizar novos aportes de acordo com as necessidades do projeto. Então, quer dizer, é basicamente um contrato que o Vasco da Gama está fazendo com o Lamach, de tipo, você tem esse valor aqui que é o mínimo que você pode investir, o mínimo que você pode dar ao Vasco da Gama, vamos dizer, né, e você pode investir mais que isso. Ah, se você... O mínimo é 500 milhões de reais. Se o Lamach quiser atacar mais dinheiro ali no Vasco da Gama, ele vai poder. Tá no contrato também, ele pode fazer isso. O que ele não pode fazer é, vamos dizer, no contrato tá 500 milhões, ele colocar lá 400 milhões. Isso não pode acontecer. Isso acaba quebrando o contrato, né? Ele não vai estar cumprindo com o prometido que está no contrato escrito, né? É basicamente isso. Na prática, caso haja uma urgência, né, ou uma grande oportunidade de mercado em contratações para o Vasco e tudo mais, estrutura, né, e pagamento de dívidas, o Marcos Faria Lamach, ele poderá usar os seus recursos nessas operações. Então, quer dizer, aparecer uma oportunidade do Vasco contratar o Lionel Messi. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Lamach, ele pode ir lá e utilizar, né, esses recursos aí para fazer essa operação de contratar o Messi. É basicamente isso, né? A estrutura, isso aqui é importante também, né? Porque a galera olha muito pra contratação, tem que contratar jogador de peso e tudo mais. Mas pra você contratar um jogador de peso, montar um elenco competitivo, você precisa primeiramente ter no elenco um CT de primeira linha. Um CT bom, né? Com uma estrutura boa, oferecer pros atletas uma estrutura excelente. Pagar em dia e tudo mais. Pagar em dia é o que não falta pelo Pedrinho. O Pedrinho já tá cumprindo isso tem muito tempo, pagando 100% em dia, salários de funcionários, jogadores e tudo mais, né? Então precisa de uma estrutura melhor. E o Lamach, pessoal, ele vai investir 150 milhões de reais, tá? Vão ser destinados ao CT, tá? Com foco principal na estrutura do futebol do Vasco, né? Do elenco ali principal. 120 milhões de reais para o profissional, verba vinculada ao desenvolvimento do CT Moacir Barbosa. Lembrando que já teve informações de que o Lamach pode comprar um outro terreno para poder construir um CT do Vasco da Gama do zero. Isso pode acontecer. E aí o CT do Vasco atual, o Moacir Barbosa, seria destinado ao futebol feminino. Isso pode acontecer. Ou então para as categorias de base do Vasco, né? Sub-20, Sub-17, enfim. Isso pode acontecer também. E são 30 milhões de reais para a base de futebol no futebol feminino, né? Um investimento voltado ao fortalecimento das categorias de formação e da modalidade feminina também, né? É uma quantia menor, porque a receita do futebol feminino não é tão alta. Passivo. Além dos aportes diretos, tá, pessoal? A operação, ela considera uma dívida aproximada de 800 milhões de reais. Segundo a apuração da NT Vascaínos, parte relevante desse passivo envolve débitos com a RJ e poderes públicos. No caso dos poderes públicos, os valores... Ele colocou públicos ali, mas escreveu errado, né? Públicos, eu acho. Os valores seguem em negociação com a União, governo do Estado e a Prefeitura. O objetivo do investidor, do Lamach, é implementar uma reestruturação profunda desde lá de baixo no Vasco da Gama, criando bases sólidas para recolocar o Vasco da Gama entre os protagonistas novamente do futebol nacional
e ampliar sua presença no cenário internacional, né? É uma reestruturação que vai acontecer no Vasco da Gama. Não vai ser a palhaçada que aconteceu no Botafogo, que investiu pesado em 2 anos, não sei quanto de dinheiro, não pagou ninguém, tá com 6º transfer ban aí, daqui a pouco a FIFA tá banindo, tirando ponto do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? E agora eles estão tendo que cumprir aí, fazer um monte de coisa lá pra tirar o Texor, aí é uma nova SAF, ainda tá uma confusão danada, enfim, né? O Botafogo tá numa lama danada lá também, né? Por quê? Porque foi uma SAF rápida, que deu certo graças a ele, né? Graças ao Texor e tudo mais, porque se desse errado também, o Botafogo não ia conseguir conquistar nada, ia gastar uma grana absurda, né? E aí tá nessa crise aí imensa, pior do que já tá hoje, né? Então, o Botafogo acabou tendo sorte nessa situação. Mas fato é, a SAF do Vasco ela é totalmente diferente do que tá acontecendo no Botafogo. A SAF do Vasco é uma SAF de reestruturação pro clube, é basicamente o que aconteceu no nosso rival. Uma reestruturação, só que com o investidor, e vai ser muito mais rápido. O que aconteceu no nosso rival foi que 5, 6 anos para poder reestruturar. No Vasco da Gama seria muito menos do que isso, porque vai ter um investidor ali injetando dinheiro, fazendo aporte, fazendo a reestruturação, estruturando o CT Moacir Barbosa e tudo mais. Então, é muito interessante, eu tô muito feliz em relação a essa... Eu tô criando uma expectativa, né? Não vou me iludir, porque a gente já se iludiu com a 777, eu pelo menos, na época, né? Lógico que eu era menor e tudo mais, não entendia muita coisa, mas eu me iludi absurdamente na época, não vou me iludir com essa SAF do Vasco, mas fato é que é o melhor, muito melhor negócio que pode acontecer pro Vasco da Gama conseguir voltar a ser protagonista do futebol brasileiro e tudo mais. Outro ponto, tá, que eu já trouxe aqui pra vocês, inclusive, né, pra galera que fica sempre na dúvida, João, e o conflito de interesse que o tal do presidente do Flamengo comenta toda hora? Pessoal, a CBF, segundo a NT Vascaínos também, não vê conflito de interesse, tá, nessa situação do Lamáquia, da Leila Pereira, Palmeiras, Vasco e tudo mais, tá? A CBF não enxerga esse conflito de interesses, então acaba deixando o Vasco da Gama mais livre para poder fechar essa negociação, fechar esse contrato aí com Marcos Faria Lamáquia, que possa ser o novo dono da SAF do Vasco da Gama. O que você acha? Você apoia? Você é contra essa venda da SAF do Vasco? Deixa aqui embaixo que é sempre muito importante a sua opinião, beleza? Outro ponto, pessoal, e aí mudando de assunto totalmente, né? Falando agora sobre o nosso menino Ryan. A gente sabe que tá acontecendo esse período aí de Copa do Mundo, essa loucura total, jogo toda hora, jogo o tempo todo, né? Não tá tendo tantas informações do Vasco da Gama, mas a gente tá sempre trazendo aqui atualizações pra vocês. E fato é, o Ryan, ele foi testado como titular, tá? No dia de ontem, no treino da Seleção Brasileira, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, tá? Lá do Globo, do O Globo, né? Ele é colunista, jornalista de lá. O quarteto de ataque formado pelo Ancelotti foi Vinícius Júnior, Ryan, Matheus Cunha e Luiz Henrique. Tá aqui, ó. Ryan entre os titulares da seleção. Carlo Ancelotti testou uma formação alternativa da seleção brasileira no treinamento desta segunda-feira e colocou o vascaíno Ryan entre os titulares. A equipe foi escalada com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Fabinho e Bruno Guimarães, Ryan, Luiz Henrique e Vinícius Júnior. E no ataque, Matheus Cunha. A única coisa que eu mudaria aqui seria, né, o Endrick no lugar do Matheus Cunha, que pra mim é um jogador que é vascaíno, inclusive, o Matheus Cunha, né? Mas que não vem jogando muita bola, não, né? Com a camisa da seleção. E o Endrick, pra mim, merece ser titular nessa seleção brasileira. Então é isso, pessoal. Essas são as atualizações do Vasco da Gama na tarde desta quinta-feira, da quarta-feira, perdão, né? Pra todos vocês. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, que é sempre muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês, tá? É sempre muito importante de coração, tá, pessoal? Então, pô, dá aquela moral aí, ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma. E como vocês estão vendo, né? Eu consegui, a minha camisa chegou, né? A camisa da Nike do Vasco da Gama aí, chegou aqui nas minhas mãos, né? Então, pra galera que quiser comprar a camisa do Vasco da Gama aí, oficial, tá? Da Nike, que é da Nike, minha primeira camisa da Nike do Vasco, né? Um sonho realizado, né? Comprei tanto a branca, tanto a preta também. A preta tá até aqui do lado, ó. Eu posso até pegar aqui pra vocês no meio do vídeo, né? Aqui, ó, camisa preta também da Nike do Vasco, né? Aqui, ó, todos os detalhes pra vocês, né? Pra galera que gosta de ver e tudo mais. Então, pra galera que quiser comprar
a camisa do Vasco da Gama aí, né? É só clicar aqui nesse link, vai ser direcionado, tem copo, tem garrafa, tem camisa do Vasco, tanto da Nike, agora eu quero comprar camisa de treino também. Então, pô, dá aquela moral aí, se inscreve no canal, que é sempre muito importante, e compra lá pra ajudar a gente financeiramente também aqui. Tamo junto, abraço, saudações vascaínas, e daqui a pouco vai ter um videozinho de shorts aí, e amanhã, 6 horas da manhã, estamos de volta aí com mais vídeo no canal. Tamo junto!